Nós hoje temos um estudo aqui que é o principal acontecimento do futuro do planeta Terra. Tudo que vai acontecer, e olha que vai acontecer muita coisa ainda, até a volta de Jesus. Mas o mais importante de tudo, o acontecimento mais importante que está no futuro, vai ser a segunda vinda de Jesus a este mundo, em glória e majestade, para pôr fim a esse reino de sofrimento e pecado e estabelecer o seu reino eterno. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Um dia, e não muito distante, porque as profecias estão se cumprindo, nós vamos ver, não hoje, no estudo futuro, nós vamos ver como as profecias estão terminando de se cumprir, e a volta de Jesus está muito mais próxima do que nós imaginamos. Nós vamos ver isso aqui, pelas profecias do Apocalipse, e o que está acontecendo no mundo hoje. Né? Mas, pode ser que algum de nós, assim como a nossa querida irmã que já está descansando, Maria Luísa, pode ser que algum de nós vamos ser chamados ao descanso. Mas, meus amigos e irmãos, nós temos convicção pela palavra de Deus que muitos de nós vamos estar vivos quando Jesus voltar. Tá? Porque as profecias estão terminando de se cumprir. Esse curso vai provar, mostrar isso, que nós vamos estudar aqui cada noite, nesse curso do Apocalipse. Um dia, então, muito em breve, nós vamos olhar para o céu, e vamos ver uma cena semelhante a essa aqui. Aqui é apenas um desenho, mas uma coisa esplendorosa. O mundo, né? Todo o universo em fogo, em chamas de fogo, um brilho eterno, uma música celestial que vai penetrar até no ouvido dos mortos que estão na sepultura, tá? E o mundo todo. E Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nós vamos ver isso. É o assunto principal da Bíblia Sagrada. Você sabe, a Bíblia ela tem mais ou menos 2.500 passagens falando da segunda vinda de Jesus. É o assunto mais claro na Bíblia, a segunda vinda. Jesus, para nos salvar, ele vai vir ao planeta Terra 3 vezes. 3. Ele já veio na primeira vez, certo? Nasceu em Belém, houve a encarnação de Jesus, nasceu em Belém para ser o nosso Salvador. Ali, ele estabeleceu, garantiu a nossa vida eterna, com a sua vida perfeita e a morte na cruz. Determinou a vida eterna para todos eles. Agora, nós estamos aguardando a segunda vinda. 2.000 anos depois da sua primeira vinda, né, 2025 anos, nós estamos aguardando a segunda vinda, a promessa da vinda de Jesus, para buscar aqueles que o aceitaram como Salvador pessoal e entregaram a vida a Ele. Segunda vinda, estamos aguardando. Vamos ver, nesse estudo de hoje, já muita coisa sobre isso, mas nos próximos estudos vamos ver quão perto nós estamos dessa segunda vinda. E depois, me ajuda aqui um pouquinho, jovem aqui. E depois da vinda de Jesus, vão se passar aqui na Terra... Leonardo, dá uma mãozinha aqui também. O contrário, só para vocês. Esse aqui é o estudo da semana que vem, tá? Esse estudo é lindo. Esse estudo é importantíssimo. Pode levantar só um pouquinho? Depois da segunda vinda de Jesus, vão se passar 1.000 anos, 1 milênio, 1.000 anos, para Jesus vir para a Terra na sua terceira vinda, para morar eternamente no planeta Terra. O trono de Deus vai ser transferido do centro cósmico do universo, o centro do universo, onde está o santuário celestial com Deus, vai ser transferido para o planeta Terra. Por quê? Porque só o planeta Terra caiu em pecado. Então, Deus vai honrar de uma forma especial o planeta onde Jesus veio, viveu e morreu por nós. E nós vamos ver, quando chegar lá nessa lição, no capítulo 21 de Apocalipse, vai ser extraordinário. Jesus com a Nova Jerusalém, todos os anjos, o Deus Pai, todo o universo vindo para colocar a Terra como centro cósmico de todo o universo. Por quê? Porque aqui Jesus fez o sacrifício para salvar os que pecaram, né? Muito obrigado, tá? Então, domingo que vem, olha, esse estudo, o milênio,
É um dos mais lindos do Apocalipse, tá? Hoje é a segunda vinda de Cristo, né? Então, 3 vindas. Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Esse dia vai ser glorioso porque é o dia em que nós vamos estar salvos, né? Já estamos salvos, já estamos. Quando a pessoa entrega a vida a Cristo Jesus, aceita o seu sacrifício, entrega a vida para Deus guiar, já está salvo. Mas ainda estamos sujeitos ao pecado, à dor, ao sofrimento. Nós vamos entrar de posse da vida eterna, quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus. Esse é o tema de hoje, tá? Então, prepare-se, né? Porque esse tema é fantástico, esse tema é maravilhoso. A nossa grande esperança está aqui, a suprema esperança da humanidade. A grande esperança, e a única esperança também de salvação, né? Viva com a certeza de que o quê? Hã? Como é que está na lição de vocês aí, lá em cima? Viva com a certeza de que tudo vai terminar bem. Está ali na lição de vocês, lá em cima, ó. Lá em cima, tá? Ali tem aqueles, né? Aquele símbolozinho ali, tem aquele desenho, e embaixo tem essa frase, não tem ali? Isso, está ali, ó. Viva com a certeza, irmãos e amigos. Nós temos que alimentar todo dia essa esperança, essa fé, porque Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados para o maior acontecimento da história da humanidade, a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda foi importante, porque ele morreu por nós, mas a segunda vinda ele vem para nos dar posse da vida eterna, entrarmos na vida eterna, né? Primeira pergunta. Nós temos ali, e é uma pergunta importante, né? Como Jesus voltará? Como vai ser a segunda vinda de Jesus? Ele falou alguma coisa sobre isso? Ele deixou para nós, revelado, como vai ser a sua vinda? Deixou. Mas Jesus deixou isso revelado junto com uma advertência. Eu quero que agora nós aqui vamos examinar qual foi a advertência de Jesus sobre esse ensino da sua segunda vinda. Tá? Ele revelou e deu uma advertência para os discípulos. Vamos abrir a Bíblia, então, agora, todos aí, né? No capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O que diz ali? Capítulo 1, verso 7. Como o Apocalipse descreve a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Pedro vai ler a primeira hoje. Ele já estava olhando para mim ali, como já levantando a mão assim, né, Pedro? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Muito bem, muito bem. Olha ali, como ele leu ali, vocês acompanharam aí, né? Apocalipse 1:7. Como é que diz? Ele vem com o quê? As nuvens. E o que vai acontecer? Quando ele estiver voltando, o que vai acontecer com os que estão na terra? Toda pessoa que estiver viva vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Toda pessoa que estiver viva. E os mortos que morreram em Cristo. Os mortos que morreram em Cristo também vão ver Jesus nas nuvens dos céus. Só não vai ver Jesus voltar nas nuvens dos céus os que morreram, mas não morreram preparados para a segunda vinda. Esses não vão ver. Eles vão continuar na sepultura, mortos por mais 1000 anos. Já vão ver domingo que vem, tá? Domingo que vem. Mas toda pessoa que estiver viva no planeta Terra, toda a Terra, e os que morreram em Cristo vão, porque os mortos vão ressuscitar para ver Jesus nas nuvens chegando no céu, tá? Todos vão ver Jesus voltando. Todo olho verá. Isso aqui é importante. Por quê? Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, está se pregando uma mensagem sobre a volta de Jesus no meio cristão. Quase todas as igrejas cristãs estão pregando
sabe, uma mensagem assim, ó. A vinda de Jesus Cristo, a volta dele, a segunda vinda, vai ser secreta. Vai haver um arrebatamento secreto. Já ouviram falar sobre isso? Já ouviram? Eu sei que muitos já ouviram. Eles estão pregando um arrebatamento secreto. Ninguém vai ver. Pois é, eles dizem assim, ó, nós estamos aqui todos agora nesse momento. Chegou a hora da vinda de Jesus. As pessoas que estiverem preparadas vão simplesmente desaparecer daqui. Vai ficar só quem não estava preparado, vão desaparecer. É impressionante. Foi feita uma série de filmes nos Estados Unidos de 8 volumes, assim, de mais de 500 páginas cada um. 2 pastores e um escritor famoso escreveram a série Deixados para Trás. Deixados para Trás. Eu vou falar sobre isso para vocês um pouco mais para frente no nosso curso. Gente, ele diz o seguinte, vai haver um arrebatamento secreto, as pessoas que estão preparadas vão sumir, de repente não está mais ali. Bom, o Leonardo estava aqui, não está mais, está a Bíblia dele, tudo, mas ele não tá. Por quê? Porque ele estava preparado e chegou ao arrebatamento secreto. E os que não forem, os que não subirem nesse arrebatamento secreto, vão ter mais 7 anos para se preparar para enfrentar a besta e até dar a própria vida para poder ser salvo. É uma história linda, bonita, mas falsa. É uma novela. É tão secreta que nem Deus está sabendo. Mas o Pedro leu aqui na Bíblia o quê? Todo olho verá. Todos vão ver Jesus voltando, todos. Mas nós vamos ver mais coisa agora sobre essa vinda visível, corporal, essa vinda de Jesus. Tá bom? Isso que vem com o quê? Com as nuvens. E todo olho verá. Que nuvens são essas? Claro, as nuvens estão acima de nós, não estão? As nuvens estão lá, acima de nós. Mas essa nuvem é uma nuvem especial. É uma nuvem de anjos. Todos os anjos vão vir com Jesus. É tanto anjo, vai ser tantos anjos que vão vir com Jesus. Milhões e milhões e milhares de anjos. Todos ali vão formar uma grande nuvem. Jesus no centro dessa nuvem. Assim, ó, mais ou menos assim, né? A Bíblia descreve. Vai ser glorioso. Espetacular. Não sei se o Fantástico vai passar essa notícia. Eu não sei. Mas para nós não precisa. Para quem estuda a palavra de Deus, não precisa do Fantástico nesse dia. Porque nós vamos ver pessoalmente ali, né? Nossos olhos ali, olhando para o céu. Então está aí. Virá com as nuvens, todo anjo virá. Ainda, eu queria que vocês lessem Atos, capítulo 1, verso 11. Aí eu acho que está errado, saiu, a gráfica errou o número aí, não é? Atos 1, 11. Olha aqui, mais uma prova de que a vinda de Jesus vai ser visível. Olha só, Atos 1, verso 11. Está ali embaixo na nossa lição, ao lado ali. Quem pode ler? Eles disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Olha só, quando Jesus morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia, e depois de quantos dias Jesus subiu para o céu? 40 dias. E quando Jesus subiu para o céu, estavam ali, mais ou menos, mais 120 pessoas perto de Jesus. Os discípulos, aquelas mulheres, as pessoas que seguiram Jesus. E ele disse assim, olha, eu vou ter uma reunião especial com vocês em Betânia, lá no monte, e vocês vão lá. E todo mundo foi para lá. E Jesus deu as últimas instruções para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali. De repente, os discípulos olharam para Jesus, e os pés dele não estavam mais tocando o solo, a terra. Jesus foi subindo, e os discípulos foram olhando, e Jesus foi subindo, a ascensão de Jesus. Vocês já leram isso na Bíblia, né? É uma coisa lindíssima. Então, Jesus foi subindo. E quando Jesus estava já bem alto,
e os discípulos já quase não conseguiam mais olhar, estava sumindo lá no meio das nuvens. Jesus chamou 2 anjos, 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. Ele disse assim, os anjos do céu vieram encontrar Jesus, todos os anjos estavam ali encontrando Jesus para levar para o céu, o cortejo, né, real, levando Jesus de volta para o seu trono. Mas Jesus disse assim, ó, 2 anjos, ó, vocês não vão subir comigo. Vem cá, os 2 anjos, vocês vão descer. Vocês vão lá embaixo, estão vendo? Os meus discípulos, aquelas pessoas estão tristes. Alguns estão chorando, porque eu estou deixando eles. Então, vão lá confortar eles. E aí, o Leonardo leu aqui que 2 anjos, 2 varões vestidos de branco, desceram e falaram o que para os discípulos? Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão perdendo a esperança? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, como é que diz o verso ali? Esse mesmo Jesus virá. Não está aí? A palavra de Deus? Está assim? Virá do modo como viste subir. O discípulo estava vendo? Estava. A ascensão de Jesus foi secreta? Não, visível. Jesus, carne e osso. Jesus, né? O nosso Salvador, que é Deus, mas se fez homem, e agora ele estava levando para o céu uma natureza humana junto com a divina. Jesus é Deus, homem para toda a eternidade. Jesus não assumiu a natureza humana e quando ele voltou para o céu, ele largou a natureza humana. Não, Jesus é um de nós, é o nosso irmão, não só para nos salvar, mas para eternamente. Jesus sempre, eternamente, vai ser Deus, como ele é, ele sempre foi, mas Jesus também vai continuar sendo o quê? Homem, na natureza humana. Porque foram os humanos que pecaram, e Jesus veio para salvar os humanos. Ele se fez homem. Então, Jesus vai ser eternamente. Os discípulos conheciam Jesus. Alguns falam assim, não, é um espírito que subiu. Era um espírito? Você pode ver o espírito, um espírito? Ou você vê a pessoa real? Jesus, depois da ressurreição, ele comeu peixe e pão na praia com os discípulos. Depois da ressurreição, o Jesus glorificado comeu peixe e pão na praia com os discípulos. Você sabe disso? Então, ele era um espírito, não, real. Né? Deus, homem, a humanidade e sempre, pessoalmente. Então, esse Jesus que eles viram subir é o Jesus real, o Jesus pessoal que viveu com eles. É assim ele vai voltar. Assim ele vai voltar. Do jeito que ele subiu, aqui, do jeito que ele voltou para o céu, ele vai o quê? Vai descer para buscar o seu povo, todos aqueles que creram e aceitaram ele como única, né, solução para a vida eterna, para a salvação. Alguma pergunta até aqui sobre esse assunto aqui? Não? Então vamos ver a pergunta 2. Quem vem com Jesus quando ele voltar? Eu já dei uma dica aqui, mas vamos ler o texto agora. Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Quem vai voltar com Jesus? Quem virá com ele na sua segunda vinda? Ele vem sozinho? Nós já lemos, vimos mais ou menos, mas vamos agora confirmar com as próprias palavras de Jesus, tá? Isso que vocês vão ler aí, foi Jesus que falou. Leia, irmã. Só espere o microfone aí. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos não vêm com ele? Mas o que os anjos vêm fazer aqui na terra com Jesus quando ele voltar? Ali está escrito, ele vem para reunir quem? Os seus escolhidos. Quem são os escolhidos de Jesus? Você e eu. Nós estamos aqui hoje.
Nós que estamos aceitando a palavra de Jesus, entregando a nossa vida a Ele, nós somos os escolhidos de Jesus. Então, os anjos vêm com Jesus para o quê? Reunir todos os escolhidos para levar até as nuvens, porque Jesus não vai tocar a terra, tá? Dessa vez não. Ele vai ficar ali na nuvem perto e os anjos vão buscar os salvos por toda a terra. Aí, pessoa, mano, olha, vamos pegar um exemplo bem vivo aqui. Eu não gostaria de repetir isso para não trazer lembranças tristes, né, para o irmão Rui. Mas vamos usar o exemplo dele aqui. Irmã Maria Lúcia descansou em Cristo faz um mês, certo? Ela está dormindo. Ela estava estudando a Bíblia com o desejo de fazer a vontade de Jesus. Então, ela morreu, ela dormiu em Cristo, pelo que nós entendemos, certo? Então, olha só. Quando o anjo, porque quando ela nasceu, Deus deu a ela um anjo. Um anjo. Deus dá para cada pessoa que nasce nesse mundo um anjo, para cuidar, o anjo da guarda. Quando a pessoa morre, esse anjo acompanha a pessoa até a sua última morada, o último momento da morte. Esse anjo volta para o céu. Porque Deus deu para cada um anjo. Deus não deu um anjo para cuidar de 2, 3 pessoas, né? A Bíblia não fala assim, mas a gente entende lá que o anjo do Senhor, em Salmos, esse assunto torna-se mais claro. Então, quando Jesus estiver voltando, o anjo que cuidou da irmã Maria Lúcia, chegar ali, Jesus vai chegar, aí todos os anjos, eles vão sair dali e vão lá na sepultura, onde está a pessoa, vão reunir os seus escolhidos. É isso que a Bíblia fala, é isso que Jesus falou. Eles vão reunir os escolhidos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, que já faleceu também há muito tempo, estão dormindo também em Cristo, morreram com essa esperança, com essa fé. Então, o anjo deles vai, quando voltar com Jesus, vai lá, vai reunir todo mundo e vai levar para o Salvador. E Jesus leva para o céu. Então, essa é a função dos anjos. Jesus vem sozinho? Milhares e milhares de anjos, milhões e milhões, vão vir com Jesus para essa terra. E todo olho vai ver, todos nós vamos ver isso. Não vai ser secreta nem invisível a segunda vinda de Cristo. Esse é um perigo que estão pregando hoje. Porque eles dizem assim, não, se a pessoa não estiver preparada no dia do arrebatamento secreto, não estiver preparada, ele vai ter mais 7 anos para preparar para a volta. Meus irmãos, esse é o maior engano que o inimigo botou na mente do ser humano, colocou na mente do ser humano, para o quê? Para enganar. Então eu vou vivendo a minha vida do jeito que dá. Chegou o dia da volta de Cristo, secreta. Eu não estou preparado. Não, mas agora eu sei que só tem 7 anos, eu vou me preparar. Não vai ter segunda chance. A vinda de Jesus vai ser uma só. E as pessoas que não estiverem preparadas no dia que Jesus voltar, não terão outra segunda oportunidade. Porque Deus deu a vida toda para se preparar. Se a pessoa não estiver preparada, não vai ter mais 7 anos para se preparar. O diabo vai levar milhões e milhões de pessoas à perdição com esse engano. Foi a última atacada dele. O inimigo de Deus falsificou quase toda a Bíblia. Todas as doutrinas que Jesus ensinou foram falsificadas pelo inimigo. Nós vamos ver aqui. Mas essa doutrina da volta de Jesus, porque essa é a esperança do cristão, ele fez uma coisa assim, para todo mundo ser enganado. Só quem estudar a Bíblia com oração, pedindo a direção do Espírito Santo, vai se livrar desses enganos. Enganos para levar milhões para perder a vida eterna. Então, não tem como, né? Então, nós estamos aqui estudando a Bíblia para ver as artimanhas do inimigo e a gente se livrar desses enganos, né? E estarmos preparados. Então, ele enviará quem? Os seus anjos, né? Os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma outra extremidade do céu. Esses anjos, esses milhões de anjos que vão vir com Jesus, eles não vêm em silêncio.
aqui dá para ver, né? Assim um pouquinho, mas a Bíblia fala que ele vem tocando trombetas. Imagine, milhões e milhões de anjos, todos tocando trombeta no espaço sideral, né? Uma nuvem de fogo, Jesus no centro, os anjos ao redor, todo o espaço sideral ocupado, né? A glória de Deus resplandecendo sobre a terra e aquela música celestial que vai penetrar até os ouvidos dos mortos. Então, quando os anjos parar de tocar a trombeta, aí vai haver a ressurreição dos que morreram em Cristo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, né? Vai ser lindo isso, irmãos, vai ser maravilhoso. Nós precisamos estar preparados para esse dia, tá? Nós não podemos desperdiçar essa chance que Deus está dando, essa oportunidade de vida eterna, né? Que Adão desprezou, Adão e Eva, né? Mas que Deus deu uma segunda chance. Então, Deus está esperando que nós estejamos preparados para esse dia. Então, o que Jesus vem fazer? Ele vem dar galardão aos santos, né? A resposta ali, tá certo? O que mais? Jesus vai voltar aqui para morrer de novo, para sofrer, é isso? Não. E vem inaugurar o seu reino eterno, né? Está na lição de vocês aí. Jesus vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus eterno, Deus homem, Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Ele vai voltar para nos buscar, né? Então, agora aqui, uma das passagens, né, mais bonitas desse estudo dessa noite, vamos ver o que aqui. De acordo com a Bíblia, o Apocalipse especialmente, por que Jesus vai voltar? Qual o propósito, o objetivo de Jesus em vir a essa terra de novo, aqui onde ele sofreu tanto? O que ele vem fazer aqui? Qual o propósito? Apocalipse 22 e verso 12. 22 de Apocalipse, verso 12. Quem gostaria de ler agora? É só levantar aqui. Se ninguém se manifesta, o Pedro lê, né? O Pedro está ali, ó. Pedro vai ler para nós então. 22, 12 de Apocalipse. Olha o que diz ali. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada segundo as suas obras. Jesus está dizendo no Apocalipse o seguinte: eu venho o quê? Sem demora. Eu estou trazendo um galardão, uma recompensa, um troféu. Para quem? Como é que está no final do verso? Cada um segundo as suas obras, Jesus está trazendo uma recompensa, um galardão. Que galardão é esse? O galardão que Jesus está trazendo, a recompensa, qual que é? Vida eterna. A cada um, segundo as suas obras. Se a obra é o seguinte, a obra que nós vimos lá em Atos, lembra? O que farei para herdar a vida eterna? Aquele carcereiro perguntou para Paulo e Silas, o que eu faço assim? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crer, arrepender-se, confessar o pecado, né? Converter-se. Essas são as obras que Deus pede. Obras que Deus está falando aí, o galardão é essa: arrependimento, reconhecer que é pecador, reconhecer, confessar, né? Quando reconhece, já se arrepende. E aí, voltar-se para Deus em conversão. Essas são as obras. Toda pessoa que crer em Jesus, aceitar Jesus e dar esse espaço que ele falou na lição do domingo passado, arrepender-se, confessar e... Essas pessoas, são essas obras que fala aí. Então, diz, olha, eu estou trazendo a salvação, a recompensa para todos aqueles, né, segundo as obras. Se aceitou Jesus, vida eterna. Não aceitou Jesus, não creu, não se arrependeu, não, perdição eterna.
segundo as obras. As obras aceitou ou rejeitou? Se aceitou, o galardão, a vida eterna. Se rejeitou, também tem um galardão. Morte eterna. Está claro aqui? Está claro, meus irmãos? Então, vamos continuar, né? Então, Jesus vem trazer o quê? Salvação. Porque se Jesus não voltar mais à terra, como é que nós vamos ser salvos? Se Jesus não vai vir outra vez para buscar o seu povo, então a sua morte foi inútil. O seu sofrimento, a encarnação, a sua morte foi inútil, não serviu para nada. Não, ele nos salvou, então ele veio nos buscar. Os que estiverem preparados, os que creram e aceitaram a Jesus como Salvador pessoal. Pergunta número 4. Responder a 3? De acordo com o Apocalipse, o que Jesus vem fazer? Por que ele vem? Para quê? Para nos dar vida eterna, o galardão. Para todos que aceitaram. Você aceita, né? Todos aceitam Jesus como Salvador? Aceitam o galardão, então, vida eterna para todos. E, agora, o que vai acontecer com os que estiverem vivendo nessa terra nos dias da volta de Jesus? Essa pergunta é muito bonita. Essa passagem aqui, a gente lê, normalmente, a gente lê sempre numa cerimônia fúnebre. Irmão, falar em cerimônia fúnebre agora, a gente lê, né? Vamos ver agora aqui. Vocês abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Sim? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e verso 16 e 17. Não, desculpe. Tá, segundo aí, né? É o outro errinho da gráfica lá, tá? É primeiro, por isso eu estou falando. Então, vocês corrijam aí, tá? Corrijam. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versos 16 e 17. Saiu lá, na hora da impressão, infelizmente, passa isso, né? O ser humano não é perfeito, né? Então, vamos ler essa passagem aí. Quem gostaria de ler agora? Já tem um lá atrás, depois você lê outro, tá? Vamos lá, agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, que coisa linda, né, irmãos? O Senhor descerá dos céus, né? Tocando trombeta de Deus. E os mortos em Cristo, o que vai acontecer? Hein? Ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Por que primeiro? Porque vai haver duas ressurreições. Vão haver duas ressurreições. Uma na volta de Jesus e outras quando terminar o milênio. Depois da vinda de Jesus, conta mais 1000 anos, vamos ver o estudo do domingo que vem, aí vai haver a segunda ressurreição. Só que aquela ressurreição é para a condenação eterna. Essa ressurreição aqui, está falando aqui, é para a salvação. No dia que Jesus voltar, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa é a nossa grande esperança. Não tem coisa que a Bíblia fale mais, né? Jesus falou, todos os discípulos falaram, do que a ressurreição dos mortos. Meus queridos, a morte não tem a palavra final. Não tem. A morte não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é Deus, e Deus é vida. Quem aceitar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, vai ter ressurreição para a eternidade. Na verdade, sabe, eu gosto de falar assim, ó, morte, essa primeira morte não é morte.
que para Deus não é morte. Essa primeira morte é um sono que a pessoa dorme. É um sono. Porque se a pessoa morre em Cristo, ela dorme em Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, os que dormiram em Cristo, não fala? Ele não fala os que morreram, não é? Como é que está ali escrito? Os que dormiram em Cristo ressuscitarão. Tá? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E nós temos que pensar nisso todo dia da nossa vida. Nós temos que viver com isso na nossa mente, no nosso coração. Não, tem vida eterna, salvação, vida eterna, ressurreição. Porque Jesus não é Deus dos mortos. Jesus, ou Deus, não, Espírito Santo, Jesus é Deus dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó, lembra, ele falou? Deus não é Deus dos mortos. Abraão, Isaac e Jacó. Não, por que fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó se eles estão na sepultura? Por quê? Porque eles vão viver eternamente com Deus e nós também. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, dos que vão viver. Quem está na sepultura dormindo para Deus, se dormiu em Cristo, está ali com Deus, vai ressuscitar para a vida eterna. Meus irmãos, é essa a esperança que nós temos. É salvação, é vida eterna. Morte não é problema para Deus. Não é problema não, a morte é apenas um sono. Claro que ninguém quer passar por esse sono, eu também não quero, né? Mas vamos ter que passar um dia. Mas vamos dormir ali, para depois ressuscitar perfeitos para a vida eterna, né? Então, os mortos em Cristo, aliás, os que dormiram em Cristo, fala, não é assim? Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando, lá em Coríntios, tem outra passagem, depois vocês vão ler isso aqui também, porque tem mais de, como eu disse, 2.500 passagens na Bíblia falando sobre isso, nós não podemos ler todas, mas em 1 Coríntios 15, 51 e 53, fala o seguinte, que vem tocando trombeta, né? E quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos. E os vivos serão o quê? Olha, vamos ler essa passagem, vamos ler. Essa aqui é muito bonita para deixar de lado. Não está escrita aí, mas eu queria que vocês lessem comigo. 1 Coríntios 15, e versos 51 e 2. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, lindo nessa passagem, né? Não dava para deixar ela sem só mencionar, tem que ler, né? Viram aí? Paulo disse, eu digo um mistério para vocês. Paulo falou, é um mistério. Nem todos o quê? Dormiremos. O que significa dormir aqui? Morrer? Paulo assim, ó, eu vou falar um mistério para vocês. Nem todos vão morrer. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Paulo, então ele fala, quando a trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, e nós seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal. Um corpo corruptível, que todo ser humano separado de Deus é corrupto, né? Todo ser humano é corrupto. A Bíblia diz que todos pecaram, todo ser humano é imperfeito, é corrupto. Então, mas eles vão o quê? Vão ser transformados para um corpo incorrupto, perfeito. Os mortos saem da sepultura perfeito. Esse dia. E os vivos não vão morrer, não vão dormir. Eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Rápido, como um choque assim. Mas o corpo vai ser transformado. Por exemplo, aqui já tem marcas do pecado no meu corpo, vocês estão percebendo, né? Aqui, ó. Por que caiu todo esse fio de cabelo aqui? Por quê, hein?
Não era para cair, era para estar jovem, perfeito, viver eternamente, mas não. Né? Já faltam alguns dentes naturais, já tem, né? Alguma coisa que... E tem outras coisas no meu corpo que não é mais natural. Mas naquele momento, todos vão ser transformados de um corpo mortal para um corpo quê? Imortal, para nunca mais morrer. Só que um corpo perfeito. Se alguém perdeu um braço, ou nasceu sem um braço, uma perna, ou perdeu no acidente, não tem problema. Naquele momento, ele vai estar o quê? Perfeito. Tudo que for marca de pecado vai sumir. Se foi sepultado, já vai ficar no pó. E se está vivo, vai ser transformado. Paulo disse assim, eu vou dizer um mistério para vocês. Nem todos vão morrer. Irmãos, pensem comigo um pouquinho, os amigos. O próprio Deus morreu por nós. O próprio Jesus morreu. Como é que vai ter seres humanos que vão para viver a vida eterna e nunca passar pela morte? É um mistério, né? Paulo disse, eu digo um mistério para vocês, nem todos vão morrer. Vai ter gente que vai estar viva quando Jesus voltar e nunca vai morrer. Então, nessa terra tem pessoas que vão morrer uma vez só. Quem aceitar Jesus como Salvador, só morre uma vez. Depois, vida eterna, ressurreição para a vida eterna. E tem aqueles que vão morrer 2 vezes. Quem são esses? Quem não aceitará a salvação. Quem não aceitar a salvação vai morrer 2 vezes. Vai morrer essa morte agora e vai morrer depois a morte eterna. São 2 vezes. Depois da segunda ressurreição. Isso nós vamos ver no domingo que vem aqui, hein? Esse gráfico aqui, nós vamos ver isso num passo a passo aqui do Apocalipse. Coisa lindíssima. E tem alguns seres humanos que vão passar pela morte 3 vezes. Como assim, irmão? Como? Morrer 3 vezes, sim. Vocês lembram aqueles que crucificaram Jesus? Aqueles que crucificaram Jesus, eles vão ressuscitar para contemplar a segunda vinda de Cristo e vão morrer de novo. Já morreram. Agora vão morrer a segunda vez na vinda de Jesus. Não se preocupe com isso muito agora, porque é uma lição futura ainda, tá? Só vou dar um toque aqui, ó. E depois eles vão ressuscitar depois de 1000 anos para aí nunca mais existirem. Então, tem gente que não vai morrer, tem alguns que morrem uma vez, outros morrem 2 e tem aqueles que vão morrer 3 vezes. Vamos ver isso aqui no Apocalipse, tá? É lindo. O plano de Deus para salvar. Mas quem estiver vivo na segunda vinda de Cristo não vai passar pela morte. É um mistério, Paulo falou. Um mistério. Mas vai ser transformado. Transformado. Isso tem que ser. Porque não pode ser salvo com um corpo pecador, um corpo mortal, um corpo corrupto. Tem que ser transformado. Isso vai acontecer no momento que Jesus descer. Quem estiver vivo, transformado. Quem estiver morto, já sai transformado do pó da terra, né? É bonita essa parte aqui, né? E que sinais, agora aqui, vamos ver aqui um pouquinho, vocês, quais são os sinais que indicam que Jesus está próximo de sua segunda vinda? Jesus deixou os sinais para nós. Ao longo dos séculos, ele deu sinais, ele disse, olha, vai acontecer isso, isso, aquilo, e quando isso estiver acontecendo, vocês saibam que a minha vinda está bem próxima, tá? Vamos ver aqui agora. Mateus capítulo 24, 14, que é o principal sinal. 24, 14. Depois o 24 também. Vamos ler primeiro Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha aí, ó. O evangelho do reino, a mensagem de Jesus Cristo, que ele morreu e vai voltar, vai ser pregada aonde? Todas as nações, no mundo inteiro. E então o que vai acontecer? Então virá o fim. Quando Jesus vai voltar?
quando terminar a pregação do Evangelho. Agora, escute uma coisa. A pregação do Evangelho está terminando. A pregação hoje não é só aqui, ó. A pregação do Evangelho hoje é via satélite, é online. A pessoa pode estar pregando, ensinando uma coisa aqui, e isso pode estar indo para o mundo inteiro pela internet. É espantoso. Não é mais agora assim no tete a tete, não. Estou ensinando para vocês e fica só aqui. Não, está indo para o mundo inteiro. Está indo para... Né? O irmão está gravando ali, toda pessoa que quiser depois ouvir essa lição, está ali, está gravado, vai para a internet, não vai? Vai para a internet, está ali. Então vai para o mundo inteiro, meus irmãos. O Evangelho está sendo pregado. Os estudiosos sobre isso estão dizendo o seguinte, note, a pregação do Evangelho já alcançou 95% da população mundial. O que está dizendo? Jesus em breve virá. Então a pregação está terminando. Mas tem outras coisas que vão acontecer. Outras coisas. Agora o capítulo 24. Aliás, perdão, o verso 24, no mesmo capítulo, tá? Verso 24. Porque surgirão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Opa! Aqui tem um sinal preocupante. Jesus disse que no fim, próximo da vinda dele, iam surgir falsos o quê? Cristos, profetas. Profetas. Para quê? Com que finalidade esses profetas surgiriam na terra antes da volta de Jesus? Para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Meus irmãos, agora eu quero perguntar para vocês, já tem falsos profetas na terra pregando? A terra está cheia de falsos profetas. Toda semana você vê falsos profetas na televisão, na mídia, né, nas redes sociais, gente pregando coisa que não está na Bíblia. Está cheio de falso profeta. Precisa vir aparecer mais falso profeta? Não precisa, irmãos. Está cheio, não é verdade? Está cheio. Esse ensino que estou falando para vocês aqui agora, da volta de Jesus, está sendo falsificado pela doutrina do arrebatamento secreto. Está falsificado. E todas as doutrinas bíblicas foram falsificadas pelo inimigo de Deus, para que ninguém seja salvo. Então está aí, ó. O Evangelho está terminando. Os falsos profetas já estão aí, não estão? Meus queridos, 40 mil igrejas cristãs hoje, placas diferentes existem no mundo, mais ou menos 40 mil igrejas, né? Com a mesma Bíblia, diz que crê no mesmo Deus, mas ensinando doutrinas diferentes. Pode isso? Pode. Jesus tem uma igreja na terra, ele disse, eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Jesus tem uma igreja, mas por que tem 40 mil igrejas hoje pregando? Coisa diferente. Por quê? Tem falsos profetas, está cheio a terra de falsos profetas. Não precisa mais, chega, está bom. Para enganar a humanidade já tem falso profeta demais na terra. Então Jesus está perto de voltar, não é? Está ou não está? Está aí. Tudo que ele ensinou está acontecendo. Agora, mais uma coisinha. Lucas 21, 25. Aí, o Evangelho de Lucas. Um pouquinho para frente. Lucas 21, 25. Quem poderia ler para nós aí? Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra, aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. Aqui está falando de sinais no sol, na lua e aonde? Nas estrelas. Vocês têm na lição aí, não, acho que não está anotado ali, mas eu vou dar mais data para vocês. O dia 19 de maio de 1780, não existiu. Vou repetir. O dia 19 de maio de 1780 não existiu.
Sabe por quê? Era noite, amanheceu, o sol começou a brilhar, mas daqui a pouco uma negridão cobriu a face da terra todinha, ali por volta de 9 horas, acabou, e se tornou outra noite. Então foram 3 noites seguidas, 3 noites. Aí Jesus falou que haveria um sinal no sol. O dia 19 de maio de 1780, o sol não brilhou para a humanidade. E não foi eclipse. Os cientistas estudaram de todas as formas. A Terra estava numa posição, o Sol noutra, então não havia possibilidade de eclipse. 19 de maio de 1780 não existiu. Foi um sinal no Sol. Então haverá sinal no Sol, na Lua e nas estrelas. Na mesma noite, na noite, aquelas 3 noites seguidas, a Lua apareceu no céu como uma bola de fogo, uma bola de sangue, vermelha como sangue, a Lua. Vocês podem procurar isso em qualquer boa enciclopédia, numa biblioteca, que vocês vão encontrar isso. Dia 19 de maio de 1780. O sol não brilhou e a lua se tornou como se fosse sangue, aquela noite, tá? Isso existiu. Jesus disse que isso seria um sinal de que ele ia voltar de novo na terra. E no dia 13 de novembro de 1833, aconteceu uma chuva de estrelas. Fala ali, ó, sinal no sol, na lua e nas estrelas. O dia 13 de novembro de 1833, sabe o que aconteceu? As estrelas do céu começaram a cair. Vocês já viram uma estrela correr no céu? Quem já viu? Olha aí, né? Longe da luz elétrica é mais fácil de ver. Você vê uma estrela, parece que está correndo uma estrela, vai, e ela vai. Você sabe o que é isso? Aquela estrela não é uma estrela, um astro, é um meteoro, são meteoros, são fragmentos pequenos, que ele está vindo em direção à Terra. Então, quando um meteoro, quando uma estrela cadente, ela vem em direção à Terra, ela está vindo e ela se choca com a camada de oxigênio da Terra. Quando ela vem na direção da Terra, ela se choca com a camada de oxigênio, ali ela incendeia. A velocidade é tão grande que ela está vindo que ela se incendeia. E ela vai riscando até se apagar. Tá? Isso é estrelas cadentes. O dia 13 de novembro de 1833, na América do Norte, uma parte da Europa, uma parte da América, quase todos, aconteceu de tantas estrelas correrem ao mesmo tempo, virem em direção à Terra ao mesmo tempo, que chegou a clarear a Terra como se fosse dia, era madrugada e como se fosse dia. A ciência nunca explicou por que tantas estrelas cadentes no mesmo momento se chocando com a atmosfera da Terra. Por quê? Foi um sinal da volta de Jesus. Ele falou, né? Haverá sinal no Sol, na Lua e nas estrelas. Tudo isso já passou, acabou. Então, ninguém mais está esperando isso. Isso foi em 1780, 1833. Em 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa, que destruiu todo o Portugal, e uma boa parte da Europa foram destruídas pelo terremoto de Lisboa, 1755. Olha só, 1780, 1755, 1833. Nesse espaço de tempo, ocorreram os maiores sinais da segunda vinda de Jesus a esta terra. Então, nós não temos que esperar mais sinais, tá? Agora, o que nós temos que fazer é terminar a pregação do Evangelho. Quando todo mundo souber disso, Jesus vai voltar. Todo mundo vai saber que ele é o Salvador, morreu, viveu, morreu, vai voltar. Quando todo mundo souber, e cada habitante da terra fizer a sua escolha, vou aceitar ou rejeitar. Vocês estão aqui hoje, comigo agora aqui, né? Estamos aqui estudando. Então, cada um de nós vamos ter que chegar nesse ponto. É individual. Escolher ou não, né? Aceitar ou não aceitar a salvação que Cristo está oferecendo a todos nós. Quando todo mundo fizer isso, então Jesus não tem mais nada para fazer. Ele vai voltar para buscar os que aceitaram como Salvador pessoal.
Tá bom? Agora o preparo, né, para a vinda de Jesus. Vamos ler mais 2 passagens para terminar nosso estudo de hoje. Quantas classes de pessoas vai haver por ocasião da segunda vinda de Jesus? Olha lá, depois você lê a outra, tá? Olha aqui, uma pessoa vai ler Isaías 25, 9, e depois morre Raimundo lá, ó, vai ler Apocalipse 6 e 16. Diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha, guarda isso aqui, que nós vamos ler o outro quadro. Tá? Vai ter esse grupo de pessoas, certo? Que vão estar esperando Jesus, os salvos. Agora olhe o outro lá. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha só. Você leu ali Apocalipse 6,16, né? Então, um grupo de pessoas vai estar o quê? Aguardando Jesus, né? Esperando ele de braços abertos. Mas o outro grupo vai estar fazendo o quê? Pedindo para as rochas, para o rochedo cair sobre ele, porque eles não podem ver Jesus. 2 grupos de pessoas no dia da vinda de Jesus. Só 2 grupos. Quantas igrejas tem hoje na Terra? Igrejas cristãs, entre aspas. Quantas? 40 mil igrejas, mais ou menos. Mas no dia da volta de Jesus não vai existir isso. Vai ter só 2 grupos de pessoas. Só 2 grupos. Um grupo que está aguardando a vinda dele, esperando, e o outro que não pode olhar para ele. Esse grupo que não pode olhar para Jesus vai pedir para as rochas, as montanhas cair sobre eles. Eles vão morrer todos naquele dia, no dia da volta de Jesus. Todos, porque a glória de Cristo, a glória de Deus vai eliminar tudo que tem pecado, tudo que tem pecado. Os filhos de Deus confessaram os pecados a Cristo, colocaram o pecado sobre Jesus, Cordeiro de Deus, eles vão estar livres do pecado. Mas aqueles que não aceitaram, não entregaram a vida a Cristo, vão estar com o pecado neles. Então a glória vai destruir o pecado e eles vão morrer, todos, né? Então, quantos grupos no dia da volta de Jesus? Apenas 2. Os preparados e os que não se prepararam para a volta de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta agora, de coração a coração. Em que grupo nós vamos estar no dia da volta de Jesus? Isso é para nós pensarmos, né? Onde eu vou estar? Naquele grupo que vai dar as boas-vindas para o Salvador ou aquele grupo que nem pode olhar para ele? Não vai ter religião, hein, naquele dia. Não vai ter religião tal e tal, né? Não. É os que aceitaram Cristo e aqueles que não o aceitaram como Salvador. Não fizeram a vontade de Deus. Não obedeceram a palavra de Deus. Então, está aqui, né? 2 grupos naquele dia. Fiéis e infiéis. Religião não vai contar naquele dia. Ah, mas eu sou, Senhor, eu sou adventista, eu sou batista, eu sou, né, pentecostal. Não. Você aceitou, entregou a vida a Cristo, obedeceu a minha palavra? É um súdito do reino dos céus. Você não aceitou, né? Aí perdeu a vida eterna. Vamos terminar então aqui com Apocalipse 3, verso 11. Que apelo o Senhor Jesus nos faz no Apocalipse, antes da sua volta. Capítulo 3, verso 11. Agora, aqui, quem vai ler é o... Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Jesus está falando no Apocalipse? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso que vem sem demora. E eu queria agora ler mais uma passagemzinha só, que não está na lição. Eu queria que vocês procurassem Amós, capítulo 4, verso 12. Amós é um livro meio escondidinho aí. Amós é bem pequenininho, tem só 3 páginas quase. Capítulo 4, verso 12 de Amós. O que Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite, que estudamos aqui. Amós 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te o quê? Quem? Israel. Para quê?
para te encontrares. Todos nós temos um encontro com o nosso Deus. Todo ser humano que vive na terra, que já viveu e vive hoje na terra, tem um encontro com Deus. Que dia vai ser esse encontro? No dia da volta de Jesus. E Deus está dizendo para nós assim, ó, prepara-te, ó Israel, para quê? Para te encontrares com o teu Deus.